Pois bem, pessoal, hoje iniciaremos o nosso módulo de pneumática, certo? Nós abordaremos automação pneumática nesse nosso módulo de automação. Já foi falado da automação hidráulica, já tem uma playlist com todas as aulas da parte de automação hidráulica. E hoje vamos nos deter ao estudo da pneumática. E essa é a aula 1, Introdução à Pneumática. O objetivo geral dessa aula é apresentar os aspectos introdutórios da pneumática. Introdução, tipos, objetivos, características, certo? Então, hoje a gente vai falar mais do A, esse insumo importantíssimo no estudo da pneumática, né? Que dá o próprio nome no latim dele, certo? E hoje nós vamos utilizar como bibliografia principal, certo? Hoje não, durante o nosso curso, salvo algumas aulas, onde eu vou utilizar uma outra bibliografia, porque essa bibliografia da Parker, do treinamento da Parker, Tecnologia em Pneumática Industrial, não contempla partes de dimensionamentos em si, certo? E até contempla um pouco, mas eu julgo como um pouco não satisfatório, certo? Nesse momento para a gente, certo? Então, eu vou buscar uma outra bibliografia do professor engenheiro Bustamante Fialho, certo? Para poder completar aqui as nossas aulas. Então, o termo pneumática é derivado do grego, desse latim, né? Do grego. Pneumos, ou pneuma, que significa respiração ou sopro. E é definido como a parte da física que se ocupa da dinâmica e dos fenômenos físicos relacionados com os gases ou vácuos. É também o estudo da conservação da energia pneumática em energia mecânica, através dos respectivos elementos de trabalho. Tema nosso aqui. Atualmente, existem várias aplicações da pneumática no meio industrial e mesmo na vida diária. Entre alguns exemplos de aplicações atuais de pneumática, podemos citar prensas pneumáticas, dispositivos de fixação de peças em máquinas, ferramentas e esteiras, acionamento de porta de um ônibus urbano ou de trem de metrô, sistema automatizado para alimentação de peças, robôs industriais para aplicação que não exija posicionamento preciso, parafusadeira, lixadeira, broca de dentista, entre outros. Vantagens. As vantagens da pneumática, primeiro, é o incremento da produção, a redução dos custos operacionais, robustez dos componentes pneumáticos, facilidade de introdução, resistência a ambientes hostis, simplicidade de manipulação, segurança e redução do número de acidentes. Limitações são: o ar comprimido necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho proposto. Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Os componentes pneumáticos, ele acaba tendo também um certo valor oneroso, velocidade muito baixa, e o ar é um fluido altamente compressível. Pronto, chegamos ao ponto principal da nossa limitação, certo? A segurança do trabalho quando o trabalho tiver, ou o layout tiver, instalações pneumáticas. E aí nós temos algumas características da pneumática, né, relacionando aqui a hidráulica, a elétrica e a pneumática, quanto à energia, o acionamento, certo? Então, aqui fica para vocês darem uma olhada nessa tabela, certo? E também na parte de transmissão de sinal, a transmissão do sinal pneumático, certo? E eletromecânico e eletrônico. Certo? Também é bastante utilizado essa geração, essa transmissão de sinal pneumático, né? Aí é uma outra história lá na instrumentação que a gente não vai se deter aqui, né? Com os elementos de comando, sensibilidade, interligação, escopo de comando, manipulação e manutenção. Certo? Não vamos nos deter hoje a esse aspecto. Bem, vamos falar um pouco do princípio físico do ar, né? Estudar o nosso insumo principal da pneumática. Então, os principais princípios físicos do ar são compressibilidade, elasticidade, difusibilidade, expansibilidade,
peso do ar, o ar quente é mais leve que o ar frio, atmosfera e pressão. Então, na compressibilidade, o ar, assim como todos os gases, tem a propriedade de ocupar todo o volume de qualquer recipiente, adquirindo seu formato, já que não tem forma própria. Podemos concluir que o ar permite reduzir o seu volume quando sujeito a uma ação de uma força exterior. Prestem bem atenção nessa imagem, né? Do qual ele mostra o ar presente dentro de uma câmara, certo? Praticamente hermeticamente fechada, vamos dizer assim, certo? Do qual ele tem uma certa volume de ar. Quando é comprimido, continua o ar aqui dentro, porém o volume diminui, certo? Mas o ar que está aqui é o mesmo ar que está aqui, certo? Se ela estiver hermeticamente fechada. Aí ela varia uma outra propriedade, ou outras propriedades, que da quais a gente vai conversar mais na frente. Elasticidade. Propriedade que possibilita ao ar voltar ao seu estado inicial, uma vez extinto o efeito da força, responsável pela redução do volume. Então, também está bastante claro aqui nessa imagem. Difusibilidade. Propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado. Então, você tem dois meios gasosos aqui, o ar e um gás. Na hora que você abre a válvula, eles conseguem se misturar. Expansibilidade. Propriedade do ar que lhe permite ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, adquirindo o seu formato. Então, você tem um ar preso aqui, na hora que você abre o ar, ele está presente em todos esses recipientes aqui, né? O peso do ar. Como toda matéria é concreta, o ar tem peso. A experiência abaixo mostra a existência do peso do ar. Temos dois balões idênticos, hermeticamente fechados, contendo ar na mesma pressão e temperatura, certo? Então, ó, colocando numa balança de precisão, os pratos se equilibram, certo? De um dos balões, retira-se o ar através de uma bomba de vácuo. Então, eu vou pegar uma bomba de vácuo aqui e retirar o ar dele aqui. Então, coloca-se outra vez o balão na balança, sem ar e com ar, e haverá o desequilíbrio causado pela ausência do ar. Certo? Então, 1 litro de ar a 0 graus, que é o nível do mar, pesa 1,293 vezes 10 a menos 3 kg-força. Certo? Então, aqui mostra a prova de que o ar tem peso. Então, o ar quente é mais leve que o ar frio. Então, uma experiência que mostra este fato é a seguinte: uma balança equilibrada com dois balões idênticos, certo? Está aqui. Expondo-se um dos balões em contato com a chama, o ar do seu interior se aquece. Escapa pela boca do balão, tornando-se assim menos denso. Consequentemente, há um desequilíbrio na balança. Certo? Então, quanto mais quente o ar, menos denso ele é, né? Princípio da instalação do ar-condicionado. Certo? Também isso aí é tema para um outro módulo, né? Atmosfera. Camada formada por gases, principalmente de oxigênio, nitrogênio e outros, que envolve toda a superfície da Terra, responsável pela existência da vida do planeta. Pelo fato do ar ter peso, as camadas inferiores são comprimidas, aqui está, pelas camadas superiores. Assim, as camadas inferiores são mais densas que as superiores. Então, aí uma explicação lógica do porquê, quando você tende a sair do planeta, você vai ter regiões menos densas, né? Quando você vai ter menor peso, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Concluindo, portanto, que o volume de ar comprimido é mais pesado que a pressão normal ou a pressão atmosférica. Quando dizemos que 1 litro de ar pesa 1,293 vezes 10 a menos 3 kg, que é o nível do mar, isso significa que em altitudes diferentes o peso tem valores diferentes. Pronto, aí é que está, né? Então, isso está diretamente relacionado com a altitude, certo? Dos locais, né, do planeta, né? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, né? Logo, você tem menos densidade de ar. Certo? Por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar esses locais de alta altitude, né? Eles tendem a ter dificuldades, né? Precisam correr mais, às vezes precisam de oxigênio para poder, nos intervalos, né? A bola corre mais devido a uma menor pressão, certo? E por aí vai. Então,
Os gases são formados por moléculas de agitação, movimento, né? Princípio da vibração, que produzem forças de pressão no recipiente em que o gás está contido. Indicações de pressão podem ter como referência o ponto zero absoluto, vácuo, ou a pressão atmosférica. Por isso fala-se em pressão absoluta e pressão relativa, certo? Então, pressão absoluta é aquela que é medida lá do zero absoluto, certo? Do zero Kelvin. Pressão relativa é aquela que é medida a partir da pressão atmosférica. A gente pode também chamar ela de pressão manométrica. Abaixo da pressão atmosférica, nós temos o vácuo. Então, a pressão atmosférica é produzida pela camada de ar que envolve a Terra e depende da densidade e da altitude. Portanto, esta não tem um valor constante, né? Então, aqui está claro nessa tabela. Aqui está, né? As relações das pressões. Então, você tem o zero absoluto, certo? O zero absoluto. Então, tudo que está acima do zero absoluto, nós temos a pressão absoluta, certo? Então, tudo que está acima do zero absoluto, nós temos a pressão absoluta, certo? A pressão entre o zero absoluto e a pressão da atmosfera, aqui a nível do mar, é chamada pressão atmosférica, que é aquele 1,293 kgf, né? Certo? Eu acredito que kgf por centímetro quadrado, ali estava só kgf, certo? Medida de pressão. Acima da pressão atmosférica, nós temos a pressão relativa, ou a gente pode chamar de pressão manométrica. É aquela pressão que a gente mede no manômetro, certo? E não conta com a pressão atmosférica. Abaixo da pressão atmosférica é o que a gente chama de vácuo, certo? Ou seja, a pressão relativa negativa. E pressão. O valor da pressão é normalmente indicado com um manômetro, esse dispositivo aí que vocês vêem na imagem. Existem 3 tipos de manômetro: tubo de Bordeaux, diafragma ondulado ou êmbolo com mola. Certo? Não vamos nos ater a esses detalhes, né? Isso aí fica para uma outra aula de instrumentação industrial. Então, os efeitos combinados entre as 3 variáveis físicas do gás, né? Aqui é muito importante, né? Porque ele vai a partir dos estudos de Boyer, Gay-Lussac, né? E Charles, certo? Dos gases perfeitos. E Clapeyron, né? Sem contar com ele também não dá. Essas leis transformam o estado nas quais as variáveis físicas permanecem constantes. Então, você pega basicamente 3 variáveis físicas: pressão, volumes e temperatura. Pressão, volume e temperatura, iguala o estado inicial com o estado final. Então, a variação de uma dessas, uma ou mais dessas relações aqui, dessas variáveis, varia totalmente as propriedades do sistema pneumático, né? Por exemplo, se eu tenho uma mesma temperatura, numa mesma temperatura, se eu diminuo o volume, eu tenho que aumentar a pressão. Então, para a temperatura constante, se eu diminuir o volume, eu tenho que aumentar a pressão. Já no mesmo volume, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura, e vice-versa. Se eu aumento a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão. E numa mesma pressão, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura, certo? Para uma mesma pressão. E vice-versa. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele trata que quando você solicita uma força, certo? Num sistema hermeticamente fechado, onde está presente o gás ou o ar, né? Em qualquer que seja as regiões, eles vão ter a mesma pressão. Certo? Então, é isso que diz Pascal. Quando eu submeto uma força em um sistema hermeticamente fechado, qualquer ponto vai ter pressões iguais. Certo? E aí, a pressão é a força sobre a área. Então, bem, próxima aula a gente estuda produção, preparação e distribuição, compressores e preparação do ar comprimido.